O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado, irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 22º domingo do tempo comum. Continuamos a nossa caminhada com Jesus para Jerusalém. E conforme se aproxima a chegada dele na Terra Santa, mas os conflitos vão se acirrando no decorrer deste caminho, e por isso a pedagogia da sua palavra também está em consonância com este itinerário. Por que entender isso? Porque o Evangelho de hoje nos traz uma parábola que nos apresenta qual é o lugar que devemos ocupar diante de Deus. E isso vai nos confrontar diretamente com a visão de mundo que hoje nos prega o contrário. Então Jesus já estava sendo hostilizado por Herodes. Os mestres doutores da lei também já não estavam mais muito contentes com a palavra de Jesus. E agora ele é convidado para ir fazer uma refeição na casa do chefe dos fariseus, ou seja, uma autoridade política daquela época, uma autoridade religiosa que exercia o poder diante das pessoas. E estando lá,
Jesus realiza uma cura no dia de sábado. Os fariseus eram representantes autênticos do pensamento de Israel. E sendo o dia de sábado o dia sagrado para o judeu, eles não poderiam fazer absolutamente nada. E quando veem Jesus fazendo uma cura dia de sábado, eles ficam ainda mais irritados com Jesus. E aí Jesus reforça que a pessoa humana está acima do sábado. Ou seja, a vida humana está acima da norma religiosa. E diante deste contexto da cura no dia de sábado, na casa do chefe dos fariseus, entra o texto que nós acabamos de ouvir. Então, se você estiver com o folheto em mãos, pegue aí os 2 primeiros versículos, versículo 1, e depois a gente salta para o versículo 7. Vamos ler juntos? Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. e eles O observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Paremos aqui. Então, além do sábado, como acabávamos de entender agora, que era o dia mais importante para o judeu, Jesus é convidado para uma refeição. A refeição no contexto bíblico, ela não é apenas um momento onde você sacia a fome da barriga, diante da necessidade biológica que se tem. Mas, na perspectiva bíblica, a refeição tinha uma dimensão sagrada. Era o momento de agradecer a Deus pelos bens, pelos frutos da terra que chegam à mesa para alimentar aquela família. E ao mesmo tempo é o momento de você se conhecer, de você se dar a conhecer, e ao mesmo tempo de você conhecer quem está junto à mesa. Quer conhecer uma pessoa de fato, comece a fazer refeições com ela, porque é o momento íntimo, é o momento onde você vai expor aquelas realidades que existem dentro de você. E é muito interessante, se a gente chega num restaurante, as mesas estão cheias, nós não temos muita habilidade, mesmo que tenha lugar, de sentar à mesa com uma pessoa desconhecida. Por quê? Porque a refeição nos dá esta conotação de proximidade, de conhecimento, de comensalidade. E por que falar disso? Porque é necessário que nós resgatemos o valor sagrado da refeição nas nossas casas e nas nossas famílias. Você, durante a refeição, seja do almoço ou do jantar, senta à mesa com a sua família para agradecer a Deus o alimento que você tem? Ou de fato, quando eu pego o prato de comida, a minha tendência é de reclamar do que não tem? Quando eu estou na hora da refeição, eu tenho a possibilidade de me dar a conhecer e de querer também me aproximar daquelas pessoas que convivem comigo no cotidiano, ou cada qual pega o seu prato e vai para a frente da televisão, ou para o quarto, ou para a frente do celular? Permita que o Evangelho de hoje te ajude nestas duas dimensões. Agradecer a Deus. Diante de um país onde tantas pessoas têm passado fome, estado em insegurança alimentar, ter um prato de comida é momento de agradecer. E ao mesmo tempo, a possibilidade de estarmos juntos com aquelas pessoas com quem convivemos. Mas agora vem um elemento inusitado do texto.
Jesus foi percebendo que tinha outros convidados e que quando eles chegavam, eles escolhiam os primeiros lugares. E aí Jesus percebeu esta dinâmica. E eu gostaria de trazer o texto para a nossa realidade, porque hoje o Evangelho nos fala desta situação, quando desejamos sempre os primeiros lugares. O sistema hoje que está liderando o nosso mundo moderno é o que chamamos de neoliberalismo, que diz o seguinte: que você precisa ser o protagonista, que você tem que ser uma pessoa de sucesso, que você não pode fracassar, e que diante da liderança que você pode exercer, não é necessário os outros à sua volta, a não ser para te dar o que você está liderando. E isso vai nos alcançando de maneira generalizada. O que está em alta? Os coaches, que te inflamam com aquele discurso, e que você sai de lá todo potencializado, que eu vou ser agora o melhor mentor, o melhor empresário. E partindo desta dinâmica, não posso perder nunca. Devo sempre ocupar os holofotes e os primeiros lugares. Esta perspectiva do nosso mundo contemporâneo fala-nos hoje da palavra que estamos ouvindo, da sede de poder que nos alcança, da vaidade que muitas vezes nos ilude, do nosso desejo de querer estar sempre acima do outro logo ocupando o primeiro lugar. E diante disso, Jesus conta uma parábola, uma história ilustrativa, cujo sentido bíblico nos situa diante da sabedoria. Por meio da palavra, por meio da parábola, Jesus nos dá uma lição de humildade que se opõe às preocupações hierárquicas do mundo da sua época, o mundo judaico. Então aí ele conta a historinha. Quando tu fores convidados para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar, porque pode ser que aquele lugar esteja reservado para uma outra pessoa. O dono da festa vai chegar, vai te pedir aquele lugar porque não era destinado a você, e isso será motivo de grande vergonha. Logo quando chegares, ocupe o último lugar, porque quando o dono da festa chegar, te dizendo, amigo, venha para a frente, isso será motivo de grande alegria. A perspectiva de Jesus no Evangelho inverte não só a mentalidade da hierarquia judaica da sua época, mas também inverte as prioridades que hoje damos diante do desejo sempre de ocupar o primeiro lugar. E por que Jesus vai contar esta parábola no trecho para Jerusalém? Porque ele sabia o que o esperava em Jerusalém. Ele em Jerusalém seria crucificado, logo ele ocuparia o último lugar. A crucifixão, minha gente, era a pena que se dava ao bandido mais perigoso e cruel daquela época. Logo Jesus, ao tratar deste tema, não só falava para os outros, mas também falava do que lhe aconteceria. Vamos agora à chave de leitura da parábola. Volte aí no texto, versículo 11. Vamos ler juntos? Porque
Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Olha, essa palavra é um tanto quanto indigesta. Ouvir Jesus dizendo: porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Esta matemática aqui é difícil de ser vivida no cotidiano. E Jesus está tratando deste tema com os fariseus, com os discípulos. Está falando a eles de uma virtude que é capaz de nos possibilitar este caminho. E qual é esta virtude? A da humildade. A humildade é, por excelência, o modo de Deus agir. Se vocês voltarem ao livro de Filipenses, capítulo 2, ele vai nos dizer que Jesus humilhou-se, e humilhou-se ao mais extremo, chegando à morte de cruz. Se nós voltarmos à primeira leitura de hoje, do livro do Eclesiástico: na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Qual é o remédio que pode curar-nos diante da ambição, do egoísmo, do poder, que não nos aceita perder, que não nos possibilita a graça de ocuparmos um lugar que talvez não seja tão reconhecido pelos outros, mas que de repente é o nosso lugar? A virtude que hoje devemos pedir é a virtude da humildade. Precisamos de uma educação interior para recepcionar a gratuidade de Deus, que se faz último, que se humilha, que ocupa o último lugar, e mesmo quando se eleva sendo humilhado. A cruz é alta, Jesus foi pregado nela, logo ele foi elevado. Mas esta elevação se deu de que maneira? Pela humilhação, da dor, da zombaria, do escárnio. E agora, cada qual nesta homilia, nesta missa, neste momento da meditação da palavra, começando por mim, refletirmos: como está o meu orgulho? Como está a minha vaidade? Como está a minha ambição? O meu desejo de poder e a minha vontade de ocupar o primeiro lugar. E aí Jesus encerra agora o texto, fazendo o arremate desta perspectiva. Vamos lá ao texto, versículo 12 e 13. Vamos ler juntos? E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. A pedagogia de Jesus sempre me encanta, porque no primeiro momento ele toca a ferida, ao falar do nosso desejo de ocupar o primeiro lugar.
E falar desse assunto para nós é indigesto, porque a gente não gosta que fala dele. Nós preferimos continuar desejando do que ser orientado, exortado por uma palavra que de repente nos direciona para um caminho diferente. E aí a primeira parte da parábola, ela é muito indigesta. Mas agora Jesus aponta para o caminho a ser feito. Porque a pedagogia de Jesus não é apenas de apontar o problema e pronto. Ele aponta o problema, mas ao mesmo tempo oferece a solução. Qual é o caminho que eu devo fazer diante do meu egoísmo, da minha ambição, do meu desejo de primeiro lugar, do poder que muitas vezes me toma? Aí Jesus continua dizendo: quando você for fazer uma refeição, um jantar, um almoço, não convide apenas aquelas pessoas ilustres que têm condições de te dar recompensa, mas convida os pobres, os coxos, os aleijados. Eles não são capazes de te recompensar, mas a dimensão da gratuidade vai te possibilitar uma graça: tu serás feliz. A segunda virtude do evangelho de hoje, gratuidade. Se a primeira é a humildade, de não ocupar o primeiro lugar, a segunda, consequentemente, é da gratuidade. E vocês estão percebendo o quanto o nosso mundo atual está precisando de pessoas que testemunhem estas duas virtudes? Humildade e gratuidade. Por que isso, padre? Porque hoje o nosso sistema capitalizou tudo, inclusive as relações. Se não for a base de uma troca ou a base de um pagamento, eu não tenho condições de me relacionar com o outro, porque na gratuidade o outro não se dispõe a fazer esta experiência. Então, de repente, vocês que são pais, estão dando a faxina de casa, a meninada só ajuda se eu falar: no final eu vou te dar um dinheirinho, no final eu vou te dar um tênis, no final eu vou te dar o sorvete. Olha como nós estamos educando as crianças. E isso chega lá no fim da fila, porque aí quando tem o pai e a mãe idoso, que já não consegue mais fazer o serviço de casa, o filho ou a filha só vai ajudar o pai ou a mãe idoso se o pai e a mãe pagar o filho. Vocês estão vendo que está no início, na educação das crianças, mas também já está lá no fim. A dificuldade que hoje a nossa cultura tem de viver a humildade e, consequentemente, a gratuidade. E aí Jesus vai nos dizer que, ao convidar os desprezados, porque naquela época toda pessoa que tinha alguma debilidade física, um coxo, um cego, um aleijado, ele era excluído da sociedade e da religião, porque era considerado um pecador público, e a sua deficiência era um castigo de Deus por causa daquele pecado que ele ou a família cometeu. Então um coxo não participava da sinagoga, um cego não poderia ter uma vida junto aos judeus, e assim sucessivamente. E agora Jesus vai dizer: os excluídos são agora incluídos nesse novo banquete. Esse novo banquete agora tem uma nova lógica. Esse novo banquete tem uma nova perspectiva, porque a recompensa não será dada de maneira material, mas a recompensa será dada pelo vosso Pai dos céus na ressurreição dos justos.
Por que o evangelho de hoje nos dá uma sacudida? Porque pode ser que nós não queiramos a recompensa dos justos, mas nós queiramos a recompensa do outro. Agora vamos trazer esse evangelho para uma dimensão mais profunda. Esta semana eu li um texto muito interessante de um padre jesuíta, chamado Padre Adroaldo, e ele vai nos dizer algo interessante, que o evangelho deste domingo nos fala de dois dinamismos que estão em conflitos dentro de nós. O primeiro, do ego farisaico, do fariseu que nos habita, que nos pede o centro, que nos pede o brilho, que nos pede o poder. E existe um outro dinamismo que é do eu profundo, que envolve a sabedoria, a liberdade interior, a espontaneidade daquilo que de melhor nos habita como pessoas. E de repente, esse duelo entre o meu ego farisaico e o meu eu profundo entram em crise. E diante desta perspectiva, o fariseu que nos habita vai sempre pedir o primeiro lugar, onde eu posso me autoafirmar. E de repente, esta capa que eu utilizo faz da minha interioridade uma interioridade vazia, que se afirma pela aparência, pela autoafirmação, pela superioridade e às vezes até pela autoidolatria que eu tenho de mim mesmo. E numa outra perspectiva, a pessoa sábia, que reconhece o lugar dela, mas reconhece também o lugar do outro. Ela sabe que o seu valor não é por aquilo que ela possui, mas é por aquilo que ela é. A sabedoria que nos move para um desejo de agradecer pela bondade que muitas vezes nos alcança e nos possibilita uma coerência interior na gratuidade e na humildade. Duas dimensões que nos habitam e que muitas vezes estão em conflitos. E aí poderíamos nos perguntar: o fariseu que está dentro de nós, que muitas vezes é controlador, egoísta, legalista, dominador, perfeccionista, não admite a presença dos pobres que também estão dentro de nós. Porque dentro de nós tem o coxo, dentro de nós tem o cego, dentro de nós tem o aleijado. Mas o fariseu te convence: esconde o seu cego, não olhe para o seu coxo, não aceite o seu aleijado, se autoafirme diante de mim, fariseu. E a partir do momento que nós vamos excluindo os nossos pobres que nos habitam, permitindo com que o fariseu nos controle, esse duelo se torna muito doloroso. Por quê? Porque ele é no nível da existência. E por que ler o evangelho de hoje com a lente da interioridade? Porque nós temos que reconciliar o fariseu com os pobres. O banquete é para todos. O banquete é para o fariseu, mas o banquete também é para os pobres. Faça as pazes com aquelas dimensões simbolizadas no coxo, no aleijado e no cego, que te habitam e que você não gosta delas, porque o fariseu te disse: não olha para elas não, olhe só para mim.
mas elas te habitam, elas fazem parte de nós. E hoje Jesus quer nos possibilitar uma graça especial que alcance as multidões que nos habitam e que precisam ser readmitidas à mesa e ao banquete da vida. Vou repetir: o evangelho de hoje precisa alcançar as multidões que nos habitam e que precisam ser readmitidas ao banquete da vida, ao banquete de Deus. Então, irmão e irmã, que você ouça hoje Jesus te dizer: então tu serás feliz. Enquanto não houver esta reconciliação interior, você não alcançará a verdadeira felicidade. Ouça Jesus te dizendo: tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Não se iluda apenas com a recompensa do outro, mas queira a recompensa de Deus. Ouça hoje Jesus te dizendo: porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Queira o movimento de elevação que seja o de Deus. E olhando para o seu fariseu, e olhando para os seus pobres, reconcilie essas duas dimensões e permita que todas elas, que você, na totalidade de quem você é, participe do grande banquete de Deus. Desfrute do grande banquete da vida, no qual você é convidado, você é convidada a participar. Por isso que no salmo de hoje ouvíamos: com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Então vamos encerrar esta homilia pedindo esta graça. Por um instante, pense agora: como está o seu fariseu e como estão os teus pobres? Peça agora a graça a Jesus da humildade e da gratuidade. Faça as pazes com você, reconciliando com o seu coxo, com o seu cego, com o seu aleijado, com o seu pobre. Peça a graça para que o seu fariseu se converta e para que todos participem do banquete da vida, para que as multidões que te habitam possam hoje se abrirem ao banquete de Deus. Então tu serás feliz. Então tu receberás a recompensa da ressurreição dos justos. Peça com fé e você alcançará essa graça. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração.
Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito